E Paulo Guedes diz que os críticos de Jair Bolsonaro não respeitam os fatos. Nesta segunda-feira, em um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Economia afirmou que o Brasil está criando mais empregos que os Estados Unidos. E ainda defendeu o atual governo, dizendo que, abre aspas, as contas externas estão em ordem, as contas públicas estão em equilíbrio, a inflação está caindo e a revisão de crescimento é para cima, fecha aspas. Rodrigo Constantino, sua avaliação sobre essas falas do ministro, tem razão em fazer essa defesa da equipe econômica? Os números apresentados por Paulo Guedes até aqui são positivos, justificam essa defesa, Constantino? Eu acredito que sim. Eu acho que o Ministério da Economia vem fazendo um bom trabalho sob o comando do Paulo Guedes e há, de fato, muita má vontade numa imprensa que, por exemplo, precisa falar em despiora para não falar que a economia melhorou, né? Ou então avisa que vai dar notícia boa, infelizmente, né? Então a torcida do contra está muito escancarada. E o governo vem conseguindo surpreender. Os números de emprego surpreenderam, a recuperação foi mais rápido do que o antecipado por muitos analistas, e quando se compara com os Estados Unidos, como fez o ministro, por exemplo, a situação aqui está muito ruim. A inflação já passou de 9%, o governo Joe Biden tem sido muito criticado, a taxa de aprovação está nos patamares mínimos históricos, e o governo está colhendo bastante de sabor aí, porque errou em tudo. Ao contrário do Brasil. Eu acho que o governo brasileiro ele pode se orgulhar, sim, de medidas importantes, necessárias, que foram tomadas durante a pandemia e na saída da pandemia agora também preparando o terreno já para um voo mais sustentável. Então, acho que o ministro Paulo Guedes está certo em apontar para a má vontade, acima de tudo, desses críticos que não querem saber dos números, dos fatos, dos dados, porque vão condenar o presidente Bolsonaro, não importa o que aconteça. Agora, Scaff, falas importantes nesse momento em que a economia está no foco das eleições, das discussões eleitorais? Lívia, completamente fático, é muito fácil de ver que o Brasil está dando um baile no mundo saindo da crise, né? Veja o que está acontecendo nos países europeus. Protesto nas ruas diariamente, renúncia do primeiro-ministro britânico. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, sofrendo muito com a inflação, a China sofrendo ainda com lockdowns, com parada de portos, e o Brasil decolando, criando empregos, dando jeito na economia, flexibilizando a economia, obviamente com caixa positivo para poder eventualmente aprovar essa PEC que teve o aval do Legislativo. Eu, sinceramente, acho que os críticos de Bolsonaro, nessa fala do ministro Paulo Guedes, eles só não respeitam os fatos, eles não respeitam o país, porque nós precisamos entender que a presidência da República passa, mas o país fica, e nós precisamos torcer pelo país, quem quer que seja o presidente. E se o presidente acertou, nós temos que aplaudi-lo. Se ele errou, a gente tem que criticá-lo. E nesse caso, o presidente da República não tem opositor de propostas, ele tem opositor de raivosidade. Porque, na verdade, ele está acertando e essas pessoas não querem enxergar que o acerto é bom para o país muito mais do que para o presidente da República.